Na aula de hoje, os aspectos iniciais, o panorama inicial da sociedade limitada. Fica nessa videoaula para saber um pouco mais. Como vai minha cara? Como vai meu caro? A aula de hoje eu comento sobre a sociedade limitada, o seu panorama inicial, e começo a falar sobre aspectos do contrato social. Então eu repito, na aula de hoje eu comento sobre um panorama inicial, o que faz dela ser a mais importante sociedade empresária no ordenamento jurídico brasileiro e na prática empresarial brasileira, e também começo a traçar com vocês características do contrato social, o que precisa ter no contrato social. Bom, por que eu falo que é a principal sociedade na prática empresarial do Brasil? Porque a esmagadora maioria dos registros feitos, de sociedades empresárias são feitos sob o regime jurídico das sociedades limitadas. Alguns juristas falam em cerca de 90% ou mais de 90% dos tipos societários registrados serem de sociedades limitadas. E essa grande procura, esse grande número de registros da sociedade limitada, ela se deve basicamente a duas características muito próprias que a sociedade limitada tem. Faz dela a opção principal dos sócios quando querem constituir-se em sociedade. Bom, quais são essas duas características que valem a pena eu comentar com vocês? A primeira, por óbvio, é a essência da própria sociedade limitada, que é a responsabilização dos sócios. Uma responsabilidade do tipo limitada. A outra característica importante que a sociedade limitada tem e agrega é a sua contratualidade. Se você acompanha as minhas aulas, se você está em dia com as minhas aulas, você sabe muito bem o que significa contratualidade, né? Contratualidade é uma característica de um grupo de sociedades que fazem o seu ato constitutivo, que se constituem em direitos e deveres através de um contrato social, né? E eu passo a explicação dessas duas características, começando pelo final. Uma sociedade contratual, uma sociedade que se origina, que se organiza em contrato social, é uma sociedade que tem a capacidade, uma sociedade que tem a possibilidade de que seus direitos, deveres e principais regras internas sejam negociadas entre os sócios, sejam convencionadas entre os sócios, ou seja, eles podem se organizar basicamente como bem entenderem, ou sobre as regras que bem entenderem, né? A lei traçar parâmetros máximos e mínimos, mas boa parte das regras, boa parte das convenções são feitas pelos próprios sócios, e escritas no contrato social. Por isso que é uma sociedade contratual. E a contratualidade é uma das características bem-quistas, bem-vistas, bem-vindas pelos sócios da sociedade limitada. A segunda característica extremamente importante da sociedade limitada, que faz dela ser a mais utilizada entre as sociedades empresárias, é a responsabilidade dos sócios. A sociedade limitada
tem uma responsabilidade do tipo limitada. O que significa isso? O que significa isso? A priori, a princípio, os bens particulares dos sócios não serão utilizados para pagamento das dívidas societárias. Apenas o patrimônio, apenas o que tem a sociedade vai ser utilizado para pagar as suas dívidas. Então, na verdade, o sócio ele tem a noção do quanto ele pode perder e do quanto ele pode ganhar. Na sociedade limitada a princípio, a única possibilidade de perda a princípio que ele tem é naquilo que ele investiu. E mais nada. Ou seja, é na proporção de seu investimento, é na proporção, atenção a um termo que eu já expliquei para vocês em algumas aulas de societário e volto a falar nas próximas aulas de limitada. A responsabilidade dele diz respeito ao que se investe para o capital social. Que se investe para o capital social. Então, na verdade, essas duas características fazem da sociedade limitada ser a sociedade mais utilizada, ser a sociedade mais bem vista no aspecto de facilidade, de segurança dos sócios. Mas, Buda, nós poderíamos falar, por exemplo, de uma sociedade anônima, né? Uma sociedade anônima. Bom, a sociedade anônima, ela tem também a característica de ser de responsabilidade limitada, só que difere basicamente duas coisas primordiais da sociedade limitada. A sociedade anônima, ela não é contratual, né? A sociedade anônima ela é estatutária, ou seja, ela segue muito basicamente à risca o que está na lei. A lei é muito mais descritiva para a confecção do estatuto social do que para o contrato. E, na verdade, ela é mais cara e mais burocrática para se formar. Ela é mais cara e mais burocrática para se formar. A sociedade limitada é muito mais simples. É por isso que num país pulverizado empresarialmente como o nosso, sendo que boa parte dos empreendedores são empreendedores de pequeno e médio portes, logo faz muito mais sentido que eles utilizem a sistemática da sociedade limitada para se formar. Ótimo. Então, na verdade, eu posso falar que a sociedade limitada, ela realmente se deve o seu nascimento para suprir os anseios de pequenos e médios empreendedores, né? Exigindo aí uma sociedade de responsabilidade limitada que não invadisse o patrimônio pessoal deles a princípio, mas que também não fosse um modelo rígido, um modelo complexo, um modelo com muita força legislativa, um modelo burocrático, como são as sociedades anônimas. Certo? Antes de eu falar para vocês sobre legislação aplicável, me cumpre comentar sobre o nascimento da sociedade anônima, limitada no Brasil. A sociedade limitada no Brasil data de 1919, quando ela foi criada pelo legislador com a finalidade clara que eu já comentei, tá? Permitir que pequenos e médios empreendedores pudessem gozar de uma limitação de responsabilidade sem que tivessem que constituir uma sociedade anônima, mais burocrática, mais custosa e com menos liberdade na contratação de sócios. Ok? Certo? Maravilha. Começo a falar agora sobre legislação aplicável. Atenção, legislação aplicável. A sociedade limitada, tá, é um modelo societário empresarial típico. O que significa isso, ser um modelo empresarial societário típico?
ou seja, está tipificado na lei, está descrito na lei, ok? E ele é regulado por um capítulo próprio no Código Civil, um capítulo próprio no Código Civil, artigos 1052 a 1087, artigos 1052 a 1087, ok? Na verdade, esses artigos, eles vão conferir, com a sua promulgação, eles vão conferir à sociedade limitada, tá? Um novo perfil societário, ok? E, inclusive, a promulgação do Código Civil dos artigos 1052 a 1087 traz até um novo nome para a sociedade limitada. Porque anteriormente, a sociedade limitada, como nós conhecemos hoje, era conhecida como sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Então, o novo Código Civil, né, o Código Civil de 2002, nos traz essa questão, de ter uma nova sociedade com características parecidas, mas uma sociedade com certeza com um novo nome, ok? Perceba, nós estamos falando sobre o principal tipo societário do Brasil, só que é um tipo societário que tem aí 35 artigos, ok? É um tipo societário que tem uma quantidade limitada de artigos de norma sobre ele. Inclusive, é uma das críticas feitas por vários juristas a pouca ou a ruim normatização da sociedade limitada. Para suprir essa baixa quantidade de artigos, nós temos duas aplicações, uma subsidiária e uma supletiva de outros dispositivos. O que eu quero falar? Aonde eu quero chegar? Bom, segundo o artigo 1053, conforme o artigo 1053, a sociedade limitada, ela se rege pelo capítulo próprio dela. Ótimo. Mas quando os artigos 1052 a 1087 forem omissos, ela vai se reger pelas normas das sociedades simples. Independentemente de contrato, independentemente do que foi escrito, independentemente da convenção das partes. No caso de silêncio dos artigos 1052 a 1087, vão se utilizar as regras, vão se utilizar os dispositivos da parte das sociedades simples. Ok? Vem o parágrafo único do artigo 1053, e ele complementa. De forma supletiva, se os sócios da limitada quiserem e colocarem em contrato social, de forma supletiva, se os sócios da limitada quiserem e colocarem isso em contrato social, se pode utilizar regras, se pode utilizar normas, se pode utilizar artigos da Lei das Sociedades Anônimas. Lei 6404 de 76. Entendam. Eu tenho uma aplicação subsidiária para poder quebrar lacunas, para poder preencher lacunas.
uso a sociedade simples, independentemente de contrato. E posso ter, se assim desejarem os sócios e assim desejarem e escreverem no contrato, uma aplicação supletiva da lei das regras da sociedade anônima, a Lei 6404 de 76. Antes que eu parta para a segunda parte da minha aula, que eu vou falar sobre o contrato social, eu quero fazer com vocês uma questão de concurso sobre esse tema. Vamos lá. Bom, vamos resolver essa questão do auditor fiscal da Receita do Estado do Alagoas em 2020, ok? Leiam junto comigo aí. Leiam junto comigo. Sociedade limitada será regida supletivamente pelas normas da sociedade simples, somente se assim estiver estipulado no contrato social. Vamos grifar as partes mais importantes aqui, ó. Supletivamente, sociedade simples, no contrato social. Bom, você sabe que a sociedade limitada, né? A sociedade limitada, ela tem duas formas de se aproveitar normas de espécies diferentes, né? Eu tenho a forma subsidiária e tenho a forma supletiva. Subsidiária e supletiva. A forma subsidiária serve para poder preencher lacunas, ok? E o preenchimento de lacunas da limitada é através da própria sociedade simples, ok? Da sociedade simples. A forma supletiva, ela serve como um complemento se os sócios assim quiserem. A sociedade limitada pode supletivamente se aproveitar das regras da sociedade anônima, ok? Das regras da sociedade anônima. Então, supletivamente, sociedade simples, você já vê que tem alguma coisa errada na questão, tá? Supletivamente, sociedade simples via contrato social, não. Então, na verdade, essa questão está errada. Ela está errada. Por quê? Por quê? E eu explico. Supletivamente, sociedade anônima, contrato social, estaria certo. Estaria certo. De forma subsidiária, sociedade simples, sem precisar do contrato social, também estaria certo. Ok? Aplicação direta de uma questão que nós já acabamos de estudar, acabamos de entender, aplicação aí para um concurso extremamente complexo, que é de auditor fiscal da Receita Federal do Estado do Alagoas. Ok? Resolvida a questão, passo eu para a segunda parte da minha aula, que eu vou falar com vocês sobre o contrato social da sociedade limitada. Sociedade limitada, você já sabe, é uma sociedade contratual, é uma sociedade que depende de contrato como ato constitutivo, né? Depende de contrato como ato constitutivo para registro na junta comercial. Bom, a sociedade limitada é uma sociedade contratual, diferente de institucional, como a anônima. As sociedades contratuais, elas demandam um contrato social, tá? Qual é a fonte principal, qual o dispositivo principal a comentar sobre o contrato social da limitada? Artigo 1054 do Código Civil. 1054 do Código Civil. Se você faz uma leitura pormenorizada do 1054, ele faz uma remissão ao artigo 997 do Código Civil, ok? O artigo 997 vai trazer uma descrição do que se precisa ter em um contrato social. Uma descrição do que se precisa ter
em um contrato social, ok? Mas atenção, o artigo 997 não é um artigo da limitada. Lembram da aplicação subsidiária que eu acabei de falar? Esse é um caso clássico. Então, na verdade, nem tudo que está escrito no 997 pode ser utilizado para a sociedade limitada. Porque, atenção, o artigo 1054 nos prescreve que vai ser usado o 997 no que couber, no que fizer sentido. Nem tudo faz sentido. Por exemplo, é o caso do inciso 5 do artigo 997, que ele fala lá, as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consiste em serviços. Vocês ainda não sabem, porque eu estou começando agora a falar sobre limitada, mas uma das características limitada é que não se tenha, que a princípio não se tenha, sócios que ingressem no capital social, que ingressem no quadro societário através de serviço, ok? Então eu não posso entrar como sócio somente para poder prestar serviços. Então isso é uma coisa que não cabe no contrato social da limitada, ok? Mas eu comento com vocês sobre dois aspectos do contrato social nessa aula de hoje. E eu falo nas próximas aulas dos próximos aspectos do contrato social, ok? Primeiro aspecto do contrato social que eu devo saber. O contrato social deve ser um contrato escrito. Pode parecer óbvio, mas não é. Se você lembrar, por exemplo, da sociedade em conta de participação, uma sociedade não personificada que pode ser comprovada por quaisquer meios de prova, ok? Mas o contrato social da limitada é um contrato social escrito, porque deve ser levado a registro no órgão competente, ok? E conter assinatura no contrato. E conter a assinatura do contrato. Só para você rememorar disciplinas antigas, a princípio se deve levar a registro antes do início da atividade, ok? Artigo 967 do Código Civil. 967 do Código Civil. Segundo aspecto que eu quero comentar com você na aula de hoje, que deve conter no contrato social escrito, que você já sabe que ele é escrito, é a qualificação dos sócios e a qualificação da própria sociedade, ok? Qualificação dos sócios e a qualificação da própria sociedade. Sócios esses que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, ok? Podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Bom, queria fazer só uma observação sobre isso que alguns me perguntam. Eu acho justo comentar já na aula de hoje. Pode um sócio, pessoa física, incapaz, ser sócio? Pode existir um sócio, pessoa física, incapaz? Sim ou não? Sim ou não? Sim, pode. Pode sim, tá? Desde que estejam presentes duas questões. Primeira, que esse sócio incapaz esteja representado ou assistido, ok? Então, há necessidade de um instrumento de representação desse sócio incapaz, ok?
E depende do grau da sua incapacidade, né? Representado ou assistido, dependendo do grau da incapacidade. Mas existe uma outra característica, um outro requisito, tá? Você já deve ter visto algumas aulas anteriores minhas quando eu faço um dicionário de direito societário. E lá eu falei sobre capital social, sobre integralização de capital social. O sócio incapaz, ele pode ser sócio se ele tiver investido todo o capital que ele vai investir, toda a sua parcela do capital, já esteja paga, tá? Para aqueles que nunca tiveram contato com esses termos, estou tentando explicar com outras palavras, ok? A verdade é que se exige que o investimento do sócio, que as cotas compradas pelo sócio estejam todas integralizadas. As cotas compradas pelos sócios incapazes estejam todas integralizadas. O que significa isso, Buda? Todas pagas à vista. Já estejam todas quitadas para com a sociedade. Nada foi prometido se pagar no futuro. Todas já foram quitadas. Todas já foram quitadas. Integralizadas. Ok? Integralizadas. Bom, qualificação dos sócios feita. Aquela qualificação normal dos sócios. Okay? Nome, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço e assim por diante. Se sócio incapaz, tem também que constar o representante ou aquele que o assiste. Mas eu comento com vocês agora sobre a qualificação da própria sociedade limitada. Ok? Da própria sociedade limitada. Precisa constar no contrato social qual é o nome da sociedade limitada, então qual é o nome empresarial dela, qual que é o objeto que ela vai explorar, aonde que está a sede, qual que é o prazo da sociedade, se tem prazo ou se não tem, se é indeterminado o prazo, ok? Isso tudo está disposto no artigo 997, inciso 2. 997, inciso 2. Ok? 997, inciso 2. Bom, a princípio era isso que eu queria comentar com vocês. Era isso que eu precisava falar com vocês. Traçar um panorama geral e, posteriormente, comentar com vocês dois aspectos do contrato social, os dois primeiros aspectos do contrato social. Espero que tenha ficado claro, espero que todos tenham entendido aonde eu quis chegar. Acredito que eu cumpri com os objetivos da aula de hoje. Caso você tenha alguma dúvida, pode me mandar mensagem, seja no Instagram, seja nos comentários desse vídeo. Eu estou à disposição. Para você ter a notificação das próximas aulas de direito societário, se assim você se interessa, próximas aulas de direito societário, próximas aulas de direito de prática jurídica e outras disciplinas, se inscreve no canal, né, e ativa o sino para que você tenha essa informação em primeira mão. No mais, até a próxima aula de direito empresarial e um forte abraço.